Pronto. Olá pessoal, mais uma aula aí de geografia para os alunos do 8º ano A, tá? Vamos, como a gente falou na aula passada, nós estávamos trabalhando a questão aí da ordem mundial, né? Nós vimos aí na aula passada a disputa que aconteceu no chamado mundo bipolar. O mundo bipolar era o quê? O mundo que era dividido entre as duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, do modelo de governo capitalista, e do outro lado, a União Soviética, de um modelo socialista, tá? Só recordando que eu falei para vocês na aula passada, que é uma coisa que hoje está muito presente, até mesmo nas redes sociais, a questão do comunismo. Nunca existiu nenhum país comunista. O que nós temos são países que nós tivemos, e nós temos alguns ainda, são países que estão num nível socialista, tá? O que é o socialismo? O socialismo é o que Karl Marx dizia, Karl Marx, que é o teórico, aquela pessoa que elaborou a teoria do comunismo, ele dizia que o socialismo era a passagem do regime capitalista para o regime comunista. Nós nunca chegamos ao nível de dizer assim, nós temos um país que seja comunista nos moldes do pensamento do autor e de quem elaborou a teoria comunista. Então vamos lá. Então, nós lembrando que essa chamada ordem bipolar, ela termina no ano de 1991 com a implosão da União Soviética. A União Soviética deixou de existir, os Estados Unidos foi declarado vencedor da chamada Guerra Fria, que foi, como ficou conhecido, esse período de disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí, a partir de então, nós temos uma nova ordem mundial. Vamos ver o que diz aí com essa nova ordem mundial. Na página 69, vocês acompanhem bem no livro de vocês, no livro didático, tá? E nós vamos ver aí mais ou menos o que aconteceu nesse período. Então vamos lá. E assim, ó, com a desagregação da União Soviética, chegou ao fim o mundo bipolar. Para deixar claro para vocês, porque bipolar, bi vem de dois polos, tá? Só recordando para vocês ficar bem na cabecinha de vocês. Os dois polos eram Estados Unidos e União Soviética, tá bom? A organização que se seguiu, chamada de Nova Ordem Mundial, no entanto, é algo de bastante debates. Ao mesmo tempo que há uma evidência hegemonia dos Estados Unidos, outros países influenciam significativamente a geopolítica mundial. Assim, sobre a nova ordem mundial, os estudiosos se dividem sobre a existência de um mundo unipolar e de um mundo multipolar. Deixa eu explicar para vocês aqui. O que aconteceu? Quando a União Soviética ela é desagregada, ou seja, as várias repúblicas passam a ser países independentes, se pensou no primeiro momento que os Estados Unidos iriam influenciar o mundo de forma hegemônica. De uma certa forma, ele começou a implantar sua hegemonia. No entanto, ficou um vácuo e outros países começaram também a influenciar o mundo. Qual é o debate que se trava? Nós temos hoje, naquela época se perguntava se tinha um mundo unipolar, onde os Estados Unidos ia ser a única potência hegemônica do mundo, ou nós teríamos, a partir de então,
um mundo onde existiria vários polos, vários países influenciando. Aí diz assim, ó, a influência política, econômica, militar e cultural dos Estados Unidos cresceu em todo o mundo. Isso é um fato. A década de 90 foi o período de crescimento e de prosperidade para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Então, o que aconteceu? A década de 90 foi uma década muito, digamos assim, falando de economia, muito de muitos ganhos, muito promissora para os Estados Unidos. Ou seja, ele atingiu quase todos os seus objetivos. Não só os Estados Unidos, mas também outros países chamados desenvolvidos. No entanto, foi uma década de muito prejuízo, de pouco crescimento econômico para os países em desenvolvimento, como no caso o Brasil. Foi uma década que se cresceu pouco e nós tivemos pouco aproveitamento dessa década no sentido de economia, no sentido da economia, para crescer o PIB do país. Ela diz assim, ó, esse período se caracterizou pela supremacia estadunidense e pelo avanço do capitalismo em escala global. Por que isso, gente? Ó, porque com a União Soviética havia disputa de dois regimes políticos. Quais eram esses dois regimes políticos? Capitalismo e socialismo. Capitalismo representado pelos Estados Unidos, socialismo representado pela União Soviética. Com o fim da União Soviética, o capitalismo avançou. Exatamente no local onde era a hegemonia soviética, que era no chamado leste europeu. Ou seja, todos aqueles países que eram socialistas, eles abandonaram o socialismo, a economia planificada, e passaram a ter uma economia de mercado, uma economia capitalista. Então houve o capitalismo, ele avançou de forma global. Para muitos países em desenvolvimento da América Latina, da Ásia e da África, no entanto, esse foi um período de crise política e de retrocesso na economia, que a gente já tinha falado para vocês. O grande poderio bélico, econômico e cultural dos Estados Unidos possibilitou ao país orientar a política e a economia mundial. Então o que acontece? Então o que vai acontecer aqui? Então nós temos o quê? Então os Estados Unidos dominou o mundo. Tanto no poderio bélico. O que é poderio bélico? Poderio militar. Das armas, das bombas. Estados Unidos, militarmente, ele controlou o mundo. Econômico. O mundo todo baseia a sua economia no dólar. De onde é o dólar? O dólar é a moeda norte-americana. E culturalmente também. Nós temos aí a questão culturalmente, ou seja, você vê aqui é bastante presente na nossa cultura, as coisas americanas, as coisas dos Estados Unidos. Então, com isso, o que aconteceu? Influenciando as decisões de órgãos internacionais. Por quê? Ele influenciava porque geralmente esses órgãos internacionais eles são patrocinados por vários países. Como são patrocinados por vários países, os Estados Unidos, era aquele que sempre tinha uma participação maior, não por bondade, mas simplesmente para ter o controle. Ou seja, se um país dá $1 milhão, outro dá 5, os Estados Unidos dá 30, quem é que vai ter o controle? Quem é que vai ter a capacidade de dizer onde vai se investir esse dinheiro de ajuda? Porque esses organismos internacionais, no papel, é para ajudar países em desenvolvimento. Então o que acontecia? O FMI, como nós chamamos, o Fundo Monetário Internacional, ele emprestava dinheiro para os países com dificuldade econômica e ele dizia quais eram as ações que aquele país tinha que fazer na sua economia. E quem orientava
essas ações? Os Estados Unidos. Então ele dominava todo mundo. Na década de 80 foi o grande apogeu dos Estados Unidos. Aí assim, nos anos 1990 e 2000, os Estados Unidos adotaram uma política externa de intervenção militar em vários países, ampliando sua influência política e consolidando-se como potência hegemônica mundial. Vamos só entender o que acontece aqui, ó. Intervenções militares, guerras, né? Aí nós tivemos nos últimos anos, os Estados Unidos invadiu o Iraque na década de 90. Os Estados Unidos participou da guerra da Iugoslávia. Depois tem Afeganistão. Depois tem Iraque novamente. E por último, a Síria. Então ele interviu de forma militarmente, ou seja, utilizando as suas forças, declarando guerra a países ou a grupos com o discurso do combate ao terrorismo. Ele utilizou a intervenção militar em várias partes do mundo, com isso ampliando ainda mais sua influência. Essa postura do governo estadunidense foi interpretada como unilateral. O que é isso, gente? O que seria essa questão de unilateral? No mundo, as decisões para serem tomadas entre os países têm que ser de acordo com os outros países. Muitas dessas ações militares norte-americanas não tiveram, por exemplo, o apoio da ONU. A ONU não apoiou os Estados Unidos por achar que não havia necessidade de uma intervenção militar. Como, por exemplo, a questão da guerra do Iraque, que ele dizia que tinha armas químicas, tá? E a ONU não aprovou, mesmo assim os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque, tá? Então, quando ele faz sem a aprovação da comunidade internacional, quem é essa comunidade internacional, pessoal? Os outros países membros da ONU. Quando ele faz sem essa autorização, os Estados Unidos, qualquer outro país, é considerada como uma ação unilateral, sem acordo, sem apoio. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente trabalha, e nós vamos dedicar aí uma aula para a ascensão da China, tá? Nós vamos começar com a ameaça à supremacia estadunidense. Quem é que ameaça? Quem faz a ameaça é a China, tá? Que para muitos, a China em pouco tempo mesmo, é questão de 3, 4 anos. Isso na história é pouco tempo. E principalmente agora com essa crise da pandemia do coronavírus, especialistas, economistas e pessoas que estudam aí essa questão mundial afirmam que a China logo vai estar tomando o primeiro lugar com a maior economia do mundo, dos Estados Unidos. Então nós vamos ter aí a superpotência da China, e um outro ator também que está aparecendo aí no cenário mundial é a Rússia, mas são assunto para próximas aulas. Tá ok, pessoal? Bons estudos, boa aula. Essa aula aqui a gente vai juntar a próxima aula e a gente passa uma atividade para vocês. Tá ok? Bons estudos e até a próxima.